Agora, para a gente dar sequência a esta mesa, eu vou convidar mais uma pesquisadora, que é a Roberta Silva Nunes de Oliveira. A Roberta, que vai trazer uma apresentação que eu estou muito curiosa, porque é sobre um projeto, para quem não é de São Paulo, né? Nós temos aqui a AEL, que é a Academia Estudantil de Letras, um projeto muito exitoso que ocorre na rede municipal de educação de São Paulo e que a Roberta, então, vai abordar na sua proposta que se intitula O Teatro na Academia Estudantil de Letras, a materialidade cênica do texto literário na formação do leitor. Então, Roberta, seja muito bem-vinda para falar desse projeto maravilhoso. A Nádia já vai colocar a sua apresentação aqui na tela, vamos ver se ela carrega, senão eu tento compartilhar aqui também. Tudo bem, Diana, obrigada por estar participando. Gente, eu vou ler, tá bom? Eu vou me conter lendo. Eu espero, Diana. Se Eu você queria quiser, agradecer a Nádia o tempo inteiro monitorando, cuidando da gente. Eu posso começar a ler ou você quer que eu espere? pode começar e nós vamos compartilhando aqui, Roberta, por favor. Então tá, eu vou ler. O teatro da academia, na Academia Estudantil de Letras, a materialidade cênica do texto literário na formação do leitor. No livro Ler o Mundo, Michele Petit nos conta que ao olhar o céu estrelado de Minas Gerais, não conseguia ver nada além de um... Ótimo, pode passar. Pode ir para outra. Voltar, isso. Michele Petit nos conta que, ao olhar o céu estrelado de Minas Gerais, não conseguia ver nada além de um aglomerado de estrelas. E, a partir dessa desconexão, perceberá que nunca ouvira nada sobre as noites mineiras e seu céu, que nunca lhes disseram coisa alguma sobre esse universo. E, neste momento, entendeu que a transmissão cultural era uma forma de apresentação do mundo. Em paralelo, a minha percepção de que a apresentação do mundo pode ser também por intermédio da escola e, especialmente, do projeto AEL, Academia Estudantil de Letras, se confirmou neste ano de 2024, na visita à Bienal de São Paulo, quando os alunos participantes do projeto fizeram os seguintes comentários. Professor, estou toda arrepiada, quase chorei. Acabei de ver Conceição Evaristo. É de verdade isso, tá, gente? Não é mentira, não. Aconteceu mesmo. Estava no estande de Machado de Assis. Pena que não tínhamos mais dinheiro para comprar livros dele. Encontrei um livro do Lima Barreto, que deve servir para o personagem da peça. Pensei, eles estão entre o sexto e o nono anos e já conhece e reconhece a grandeza e importância de escritores no porte de Conceição e Evaristo, Lima Barreto e Machado de Assis. Eu, por exemplo, que sou leitora contumaz, só vim a conhecer a escritora contemporânea dessa tríade com mais de 30 anos, por intermédio do teatro, ao ser convidada para criar a apresentação cênica do lançamento do livro Negroesia, do poeta Cuti, que me deu de presente o livro Ponciá Vicêncio. Reconheço, no entanto, que o mundo me foi apresentado muitas vezes pelo encontro do teatro com a literatura, desde que aos 17 anos me tornei atriz do Centro de Pesquisa Teatral, coordenado pelo Antunes Filho, que montava a Hora Vez de Augusto Matraga. Nessa época, me apaixonei tanto pelo palco como por Guimarães Rosa. Pode passar. Mas o que trata a El? Do que é a El, que a Diana já falou para a gente? Deixa eu contar um pouquinho o que eu sei. Vou começar a apresentar a El para que possamos depois compreender como a transmissão cultural realizada pelo projeto é capaz de preparar alunos do Fundamental 2 de uma escola pública para mapearem e perceberem a importância do território da literatura negra no maior evento comercial de livros da cidade de São Paulo, a Bienal. A Academia Estudantil de Letras, a AEL, nasceu em 2005 na MF Padre Antônio Vieira, idealizada pela professora de língua portuguesa Maria Sueli Fonseca Gonçalves.
Gonçalves. E todo mundo chama de Suelizinha, eu não conheço a Suelizinha. Sendo uma adaptação da Academia de Letras Brasileira e Paulista para os alunos das escolas municipais de São Paulo, tem por objetivo oferecer a leitura e o teatro como agentes formadores e transformadores do mundo, através da leitura. A sua principal característica é a formação de leitores por meio da escolha de amigos literários, feito pelos alunos acadêmicos, os quais serão os seus representantes. Eu vou abrir aspas, tá? A forma de participação foi organizada em 3 ciclos: alfabetização, interdisciplinar e autoral. Com o tempo, os mais experientes vão assumindo de forma processual a titularidade de cadeiras pretendidas. Outros, mais novos, dos anos precedentes, também são estimulados nas mediações literárias a assumir a vacância da titularidade das cadeiras literárias quando isso ocorrer. Fecho aspas, esse trecho foi retirado do documento da Secretaria da Educação. Tá? Já o teatro, segundo a concepção oficial desse documento, participa do processo para adaptar para o público a obra literária e lhe conferir ludicidade. Abro aspas novamente. Os encontros literários buscam privilegiar os aspectos lúdicos presentes na leitura. As atividades do teatro, também desenvolvidas no projeto, procuram trazer outras formas de expressão para os gêneros literários trabalhados, permitindo que os estudantes expressem a literatura de forma adaptada pelas artes visuais, dança, música e artes cênicas. Fecho aspas. A escola pode passar, vamos ver, eu já esqueci desse negócio, pode passar de novo. Ah, não, volta um pouquinho. Obrigada. A escola. Na escola MF Rodrigues Alves, que é onde eu sou professora tanto da sala de leitura como coordeno a EL ainda é um projeto em construção que oferece a cada ano que passa novas questões a serem enfrentadas. Este ano é a primeira vez que coordeno tanto os encontros de literatura quanto o de teatro. Essa duplicidade de atuação diminui a interlocução com o outro profissional, que isso não é bom. Mas, ao mesmo tempo, me dá um maior domínio para aliar as 2 linguagens, a literatura e o teatro. Então, fica tudo comigo. Como podemos perceber, de acordo com o documento citado acima, o teatro faz parte do processo apenas como suporte da literatura, fazendo com que o projeto perca o caráter interdisciplinar que poderia ter, uma vez que não lhe é conferido a artes cênicas, pelo menos no documento, uma autonomia como linguagem. E essa é uma questão a ser investigada nos encontros, isto é, como o teatro é capaz de fomentar a construção de leitores literários sem perder seu caráter cênico, mantendo seu alfabeto próprio. Então, é uma questão que eu tenho, tá bom? E antes de eu tentar responder isso, eu vou dizer quem é meu grupo, tá bom? Pode passar. Obrigada. O grupo, somos em 12 participantes, 13 comigo, tá? O critério da seleção é feito por livre escolha, com vagas para 20 alunos. Normalmente, os alunos se interessam e circulam por vários projetos, a escola lá tem muitos projetos, e até eles escolherem um projeto e se fixarem nele. Daí eles gostam e ficam. Eles ficam lá passeando pelo projeto e uma hora falam, eu vou ficar nesse. Na banda, no teatro, na dança. Tem também os participantes vitalícios. Isso é uma característica deste projeto na secretaria. Eles são vitalícios, que são os alunos que podem continuar a frequentar o projeto mesmo saindo da escola e ingressando no ensino médio. Nosso quadro atual, os meus membros acadêmicos, atores, 2 membros vitalícios, 2 meninas, 3 alunas do 9º ano, uma aluna do 8º ano, inclusão, por sinal era de inclusão, 6 alunos do 6º ano, sendo 10 meninas, 2 meninos, uma criança branca, 2 descendentes de boliviano e 9 afrodescendentes. Eu falo afrodescendentes porque tem crianças que não se reconhecem como negras, tá? Ainda é um processo. As definições de gênero e de etnia se fazem importantes porque foi um dos critérios usados para a escolha dos autores que seriam trabalhados em 2024,
com a intenção de definir os amigos literários. Isso porque, após 3 anos de existência do projeto na escola, essa parte do processo ainda não é consolidada, não foi. Ainda a gente está em processo de achar quem são os nossos amigos literários. Mas a gente fez a seleção dos autores desse ano. A seleção dos autores para ocupar as cadeiras dos amigos literários foi feita, isso, obrigada, em diálogo com o letramento literário do Rio do Cossan, que afirma que as seleções literárias fazem parte de um sistema que sustenta e é sustentado, entre outras coisas, pelo mercado editorial, e que a escolha de um livro a ser lido pelo público em geral responde a esse conjunto, não sendo, portanto, quase nunca uma escolha livre. Além disso, as obras lidas nas escolas estão condicionadas às pré-escolhas, né, do professor, da secretaria, então tem muitas escolhas antes de chegar essa obra no aluno. Segundo Cossan, o professor é a principal figura intermediária entre o aluno e o livro, né? Partimos assim das seguintes premissas: perfil da turma, seleção dos possíveis amigos literários, dependendo dos livros que tem na sala de leitura, e das minhas próprias referências. O que foi, Nádia? Já foi muito tempo? A Nádia tá... 5 minutos. Tem 5 minutos ainda, Simone. Estou acabando. Acho que estou acabando. Partimos assim das seguintes... então, a partir dessas premissas, escolhemos. Pode passar. Os autores: Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Bete Cardoso, que é da casa, e Clarice Lispector. Foi levada em consideração também a obrigação da escola, segundo o autor, em investir no modelo de leitura que abarque diferentes sistemas, tais como as obras canônicas, representado com Machado de Assis, as contemporâneas, representadas pela Conceição Evaristo e Bete Cardoso, e as incontornáveis e atuais como Carolina Maria de Jesus. E também a gente pensa nos diversos gêneros e autores, compreendendo assim um discurso literário capaz de articular pluralidades. Vou contar do teatro agora um pouquinho, que é a parte que a Diana quer saber. Para a aproximação destes autores com os alunos, usamos diversos recursos que aos poucos vão se personificando, criando materialidade, tornando-os companheiros do cotidiano dos participantes. A parte mais difícil deste trabalho é a falta de material audiovisual e até mesmo literário destinado para o ciclo interdisciplinar. A gente tem bastante coisa para os pequenos, né, para a alfabetização, e coisas boas e razoáveis para o autoral. O meio fica um pouco desprovido. Para eles conhecerem Machado de Assis, por exemplo, a gente pega um documentário como Os Mestres da Literatura, da TV Escola, lemos um conto ou dois, e isso concomitante ao trabalho com jogos teatrais. Neste momento, a mediação do professor é fundamental, porque o material didático quase nunca é de fácil acesso intelectual. E o material, falo didático, literário, a necessitando, de certa forma, de tradução daquilo que é apresentado. A ideia é criar uma ponte entre o autor, vida e estudante, que será o seu representante acadêmico. É neste momento que as artes cênicas entram com a sua ludicidade, como prevê o documento oficial, mas também como a linguagem capaz de dar materialidade, conferir uma voz e um corpo para a abstração do texto. Antropofagizamos o texto literário através dos jogos teatrais, das improvisações e das recriações cênicas. Isto é, lemos, relemos, mastigando o texto literário de tal forma que ele começa a fazer parte do DNA do aluno. Quando o texto se torna cena, já é outro. Não é uma mera adaptação, mas sim uma recriação. Acreditando no que diz Cecília Bajur, em Ouvir nas Entrelinhas o valor da escuta na prática literária, não há analfabetos de sentidos. Então, ao ampliarmos o sentimento e sentido do aluno em relação ao texto literário, estamos no caminho deste se tornar um potente apresentador de mundos. Como afirma Viola Spoll em Jogos Teatrais na sala de aula, a diferença entre show, mostrar, e telling, contar, aponta para a diferença entre fazer de conta, que é simulação, e o tornar real,
o que significa a criação da realidade cênica. O imaginário passa a existir, assume a concretude do sensível. A diferença visa fazer com que o jogador, como ela chama os alunos, mantenha contato com a realidade física da cena. Os estímulos, eu fecho aspas agora, os estímulos audiovisuais, como filmes, exposições, músicas, espetáculos, a gente faz isso mesmo, a gente leva para passear, para ver filme, tudo isso, e principalmente textuais, vão criando um amálgama de sentidos, fazendo com que o texto lido, ao ser recriado em cena, torna-se uma outra leitura. Parafraseando Bajur, falar do texto é voltar a lê-lo, e falar do texto em cena é torná-lo seu. Se o processo não for a contento, se quase der tudo errado, no mínimo, confere um estado de motivação, como sistematiza Cossan, para introduzir o aluno ao universo do livro. O processo do texto à cena, materialização cênica e apreensão intelectual é realizado pela corporificação do texto em gesto, fala, diálogos, em atritos com outros corpos e circundado por um determinado espaço. O texto, neste momento, vai se moldando, tomando forma e tornando uma experiência físico-literária. Segundo Spolin, no capítulo Uma Experiência Criativa do livro Improvisação para Teatro, experienciar é penetrar no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele. Então, uma vez criado uma ambiência que abarca a vida e a obra dos autores, a materialidade do texto através do corpo, presença do aluno, tão necessária em tempos de atritos e afetos recorrentes de sala de aula, se faz presente. Ou mais do que isso, se faz transformadora. Na EL da MF Rodrigues Alves, já passaram Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, eles leram a obra integral, do 6º ano, não foi uma adaptação. Os poetas e artistas plásticos da Semana de 22 em Olhos Livres, Raquel de Queiroz e suas personagens em Não Me Deixes, e este ano estamos montando o texto Se Lembraram de Nos Esquecer, que traz para o centro da cena os nossos queridos amigos literários, os autores e autoras negras da literatura brasileira.